Olá, hoje falaremos um pouco a respeito de dados digitais, sinais digitais e dados analógicos, certo? Então, a gente vai aprender aqui, basicamente, como transformar os dados digitais, né, os bits, em um sinal digital que possa ser compreendido, certo? Então, antes de iniciarmos, é importante a gente ter a compreensão de alguns conceitos, certo? Então, iniciando aqui com sinal unipolar. Sinal unipolar, né, ele vai ser o sinal onde todos os elementos do sinal possuem o mesmo elemento algébrico, certo? Ou a onda toda é zero ou é toda um, ok? Já o sinal polar vai ser a onda onde o estado lógico é representado pelo positivo e negativo, certo? Então, tem positivo e tem negativo. Taxa de dados seria a taxa em bits por segundo, na qual os dados são transmitidos, e a taxa de modulação é a taxa na qual ocorre a mudança de nível do sinal, tá? Agora, visto esses conceitos, vamos falar agora de algumas técnicas de codificação, certo? Vamos iniciar pelo NRZL, né? No caso, não retorno ao zero. E vamos falar algumas características dele. Ele vai usar dois níveis diferentes de voltagem, certo? 0 e 1, né? Que são os dois dígitos binários. A voltagem ela é constante durante o intervalo de 1 bit, certo? E a ausência de voltagem pode representar o binário 0 e a voltagem constante positiva, o binário 1, certo? Ela é tipicamente usada para gerar ou interpretar dados digitais por terminais e outros dispositivos, certo? A limitação desse tipo de codificação é que alguns sistemas não permitem passagem de voltagem nula, certo? Então vai ter uma fácil perda de sincronização. Agora, a NRZI, que vai ser não retornar ao zero invertido, ela, assim como a NRZ, ela também mantém um nível de voltagem constante para um intervalo de 1 bit. Os dados dela são codificados de acordo com a presença ou a ausência de transição no início do bit, certo? Então, uma transição no início do bit detorna o binário 1. E a ausência da transição indica o binário 0. Então, quando eu tenho uma transição, eu vou ter o 1. Aí eu continuo 0, 0, 0. Tive outra transição aqui, então vai ser 1 de novo. Aí 0, entende? Então, é isto. Agora, falar um pouco sobre algumas características de mais duas técnicas, a bipolar AMI e a pseudo-ternary, certo? A bipolar AMI, ela vai ter algumas características, como o binário 0 é representado sem sinal de linha, certo? O binário 1 é representado por uma tensão positiva ou negativa alternadamente, ok? E é isto. A pseudo-ternary, ela é o contrário da bipolar AMI. O binário 1 é representado sem sinal de linha e o 0 é representado por uma tensão positiva ou negativa alternada, ok? Então, essas são algumas características de alguns tipos de codificação dos dados digitais e sinal digital. Agora falaremos sobre os sinais digitais e dados analógicos. Agora falaremos de mais algumas técnicas de codificação de sinais digitais e dados analógicos, certo? Então, falaremos aqui sobre a modulação. O processo de modulação, né, ele vai consistir numa operação realizada sobre um sinal, tá? Sobre um dado, aliás,
que vai ser transmitido e que produz um sinal apropriado para a transmissão sobre o meio de transmissão específico, certo? Então, a escolha da técnica de modulação, ela vai permitir moldar, né, como o próprio nome já diz, as características do sinal que vai ser transmitido e vai adaptá-los à característica do canal, certo? Então, este é basicamente o conceito de modulação e falaremos de alguns dos seus tipos agora. Então agora iremos falar sobre algumas formas de modulação, certo? Iniciando pela ASK, né? Ou a modulação em amplitude por chaveamento, certo? Ela vai ser a técnica de modulação mais simples, certo? Entre as utilizadas para modulação, né, de sinais discretos, que seriam os digitais. Então, ela vai consistir basicamente na alteração da amplitude da onda portadora em função do sinal digital a ser transmitido, certo? A amplitude da portadora, certo? Ela é comutada entre dois valores, usualmente ligado e desligado, né? Ligado e desligado. E a onda resultante, ela vai consistir, então, em pulsos de radiofrequência, RF, que representam o sinal binário 1, e espaços representando o dígito binário 0, certo? No caso da supressão da portadora, né? Então, como podemos ver aqui, ó. Essa técnica, ela vai ser equivalente à modulação AM, né? Para sinais contínuos com o sinal de modulante na forma de um pulso retangular, no caso. Então, essa é a modulação ASK, certo? Que vai transformar sinais digitais em dados analógicos. Agora, a modulação FSK, né, ou modulação por chaveamento em frequência. No caso aqui, o processo de modulação ele vai consistir em variar a frequência da onda portadora, certo? Em função do sinal modulante, no presente caso, o sinal digital a ser transmitido, né, no caso. Então, esse tipo de modulação, ele pode ser considerado equivalente à modulação em FM, né, para sinais analógicos, certo? E a modulação PSK, ou por chaveamento em fase, ela vai ser a técnica de modulação conhecida por modular em fase, né? Porque ela vai ser justamente o processo em que se altera a fase da onda portadora em função do sinal digital a ser transmitido, certo? Então, é isto. Resumimos aqui os 3 principais tipos de modulação, né? E algumas técnicas de modulação. Até a próxima.